Falei, pai, é o seguinte, eu decidi que eu quero fazer filosofia. Ele disse, você vai viver do quê? Eu disse, de filosofia. Ele falou, e você vai viver do quê? Em 1972 eu estava no último ano do ensino médio, que na época se chamava colegial. Alguns aqui, algumas fizeram com o nome de segundo grau. E eu fiz com o nome de colegial ainda, né, no início dos anos 1970. Você está com 17 para 18 anos e tem que pensar primeiro, o que fazer? Como se fazer para se sustentar? O que é que eu devo fazer para que a minha vida tenha uma conduta decente, ética e ao mesmo tempo eu tenha meu sustento? Como conseguir condições de existência? Isto é, como ir fazer com que a vaca seja ordenhada no lugar de supor que é automático. E o grande Walter Franco, nessa música Cabeça, coloca uma única frase o tempo todo, de modo insistente, que é: e o que é que vai nessa cabeça, irmão? E o que é que vai nessa cabeça, irmão? E eu ficava pensando, de 17 para 18 anos, o que vai nessa cabeça, irmão? Quando eu tinha essa idade, no último ano do ensino médio, eu decidi que, de fato, eu iria cursar uma graduação que era absolutamente estapafúrdia, que era filosofia. Vocês imaginem, em 1972, você fazer filosofia. Era um momento, aliás, até há pouco tempo, que a filosofia era considerada, primeiro, subversiva, segundo, coisa de vagabundo. Terceiro, quem estava na área, de maneira geral, não era nem considerada trabalho. Se tem tanta gente aqui que é da área de educação escolar, aqui tem muitas professoras e professores, e até hoje não acham que a gente tem um trabalho. É comum a gente ouvir que aqui está, sabe, professor, você não trabalha, só dá aula. Imagine ser professor de filosofia, que já é considerado uma forma de vagabundagem. E na época, eu me lembro, em 1972, eu fui almoçar com meu pai Antônio, que faleceu em 1990, e ele era diretor de banco. A agência, aliás, a sede, a matriz do banco que ele trabalhava, ficava na Avenida Paulista, em São Paulo, e eu fui até lá para almoçar com ele, e conversamos um pouco até sobre a vida, sobre a definição daquilo que eu tinha interesse em fazer, e como é que ele poderia me ajudar. E aí, eu pensando no Walter Franco, o que tem nessa cabeça, irmão? O que tem nessa cabeça, irmão? E aí, ao conversar com ele, meu pai Antônio, a gente sentou, começamos a comer. Falei, pai, é o seguinte, eu decidi que eu quero fazer filosofia. Vocês imaginem, em 1972 para 73, quando o óbvio seria fazer engenharia, direito, medicina, jornalismo, outra atividade que fosse considerada produtiva. E eu digo, eu vou fazer filosofia. Ele disse, você vai viver do quê? Eu disse, de filosofia. Ele falou, e você vai viver do quê? É interessante, porque ele não pôde, não deu tempo, dado que ele faleceu em 1990, ele não pôde perceber um momento em que a filosofia começa a colher também parte daquilo que é a trajetória. E que as pessoas, no lugar de olharem homens e mulheres que elas se dedicam apenas como uma forma de vagabundagem bem comportada. É interessante porque, naquele momento, não era ele que não tinha essa percepção. Qualquer uma de nós olharia aquilo como algo um pouco fora, né, do que seria o caminho a curva. E eu nunca me esqueço que ele disse algo que caminha comigo até hoje. Ele disse, eu não concordo com você. Mas, olha o mas, que bom. Eu não vou nem estar atrás de você te empurrando e nem na tua frente te puxando. Eu vou estar ao teu lado. E aí você caminha, eu caminho ao teu lado. E as coisas podem dar certo ou não. Dependerá do teu esforço. Não dependerá, disse ele, olha que inteligente, só do teu esforço. Porque há várias pessoas que se esforçam bastante
e o resultado não chega por conta de outras circunstâncias. Mas, sem o esforço, com certeza, aquilo que você deseja como êxito, né, como realização, como sucesso, não virá. E eu saí daquela conversa animado, pensando o que vai nessa cabeça, irmão. O que é que iria naquela percepção? De que eu, de fato, ia fazer, como fiz, a graduação em filosofia, ia seguir esta atividade, como nela estou, né, até hoje, mas, claro, sabendo que a dedicação, a ideia de esforço e, como objetivo, o merecimento, isso traria para mim algo que parece meio óbvio e que vale para você e para qualquer pessoa. Um trabalho grande, no qual aquilo que eu conseguisse, deveria eu daquilo ser merecedor. Isto é, não poderia ser algo que chegasse pelo desvio, pelo drible, pela trapaça, ou pelo fingimento, ou pela falta de autenticidade. Deveria fazer com que eu me sentasse, como eu farei agora, depois de quase 50 anos de carreira. No próximo ano eu vou completar 50 anos de magistério. Eu comecei a dar aulas em 1974, quando eu estava no segundo ano da universidade, e sigo até agora, em que eu possa sentar e pensar, sim, foi um bom caminho, exige esforço, mas acima de tudo, há um mérito nisso, que não é o mérito da arrogância, da petulância, da soberba, mas é um mérito que não é só meu, mas que também é meu. Assim como você tem méritos que não são só teus, mas que são também teus, e que isso faz com que a gente tenha de entender a importância não só de nos formarmos com essa perspectiva, mas também formarmos as novas gerações nessa direção. Há uma frase que eu digo com frequência e que vale para você e para mim, quando eu lembro que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos e filhas depende muito dos filhos e filhas que deixaremos para esse mundo. E que filhas e filhos nós estamos deixando? Isto é, a geração que agora chega, que conosco partilha a vida, partilha o caminho, partilha a esperança, partilha o recurso, essa geração que chega está sendo formada também por nós. Em qual direção? Uma direção que caminhe para a ideia do esforço merecido, de que as coisas não são de fato prontas, mágicas que caem no teu colo. Por exemplo, há pessoas aqui que hoje, aqui nesse espaço, que têm algum patrimônio, que têm uma condição de existência melhor e que fazem com que seus filhos possam isso também fruir. Mas nem sempre essas crianças e jovens percebem o quanto de esforço que isso exigiu. Dá uma certa sensação de que algumas das pessoas da nova geração, elas têm uma concepção automática daquilo que é a condição de vida. Exemplo, tem gente aqui nesse espaço que nunca foi a Porto Seguro, na Bahia. O teu filho de 16 anos, às vezes, já foi. Na formatura da escola, você pagou uma nota, ele ficou uma semana lá na passarela do álcool. Quando ele volta, você vai buscar no aeroporto do Galeão achando que ele vai chegar babado de alegria, babado de gratidão, vai chegar babado de reconhecimento pelo que você fez. E aí, quando ele sai no saguão do aeroporto, você vai abraçar e fala, e aí, filhão, como é que foi lá? Legal. Você fala, mas estava gostoso? Normal. Aquele tédio. A gente olha e fica imaginando, mas será que ele não faz ideia do esforço? O quanto que isso é algo que exige dedicação, o quanto que não é algo mágico, como eu lembrava, que simplesmente desaba daquilo que você está sentado e vem. Evidentemente, para lembrar algo, ele não nasceu pronto. Ela não nasceu pronta.